Muitos de vocês pediram para eu fazer um vídeo contando a nossa história, como tudo começou, como começou essa minha vida como terapeuta, como foi que esse Ramon palestrante, esse Ramon da PNL, da hipnoterapia, da reprogramação mental sistêmica, surgiu. Na realidade, a gente precisa voltar aos meus 15, 14 anos de idade. Eu sou da Bahia, né? Filho de militar. Então cresci com meu pai ali já aposentado. Ele, quando se aposentou, tinha uns 4, 5 anos de idade. Minha mãe costureira, poetisa. Meu pai músico, tocava violão e tal, compunha as letras dele. Então fui criado nesse lar muito alegre, um lar muito rico de cultura. A ponto de que lá em casa a gente tem, por exemplo, meu irmão mais velho, ele era formado em filosofia. Minha irmã é pedagoga, poetisa também. Meu irmão músico, artista, pintor e escritor também. Então assim, a gente cresceu num ambiente um pouco eclético, onde tinha de tudo. Minha mãe era católica, né? Mas cheia daquela sua crença ecumênica, aquele sincretismo que somente os baianos e católicos conseguem administrar com tanta pureza, com tanta sinceridade, né? E aí eu lembro que aos 16 anos de idade, já naquela fase querendo impressionar as meninas, querendo namorar, aquela fase bacana, eu percebi que eu tinha uma dificuldade com comunicação. A ponto de quando eu falava ali na sala, quando estava assistindo novela, alguns filmes, eu era bastante censurado. Eu acho que de cada 10 frases eu era censurado com 5, 6. De, ei, tá falando errado, português e tal. E chegou um ponto que me incomodou, porque eu queria impressionar. Na época, filho de pobre, não tinha dinheiro. Então já não tinha o transporte que os colegas tinham, já não tinha aquelas motos que os colegas tinham, aquelas roupas de marca. Então me coube a buscar no conhecimento uma certa autoafirmação. Então nessa fase de buscar conhecimento, de buscar me autoafirmar como jovem, como adolescente, eu comecei a buscar na leitura, busquei ler de tudo, né? Eu lembro que as primeiras leituras foi com Paulo Coelho ali, Diário do Mago, Brilho das Valquírias, Carlos Castanheda, comecei um pouco também disso. E essa minha busca pelo conhecimento me fez desde logo ter um pouco de discernimento, que lá na frente eu vim saber que era uma coisa inerente minha, é uma coisa que eu acho que eu já nasci com isso. E que tive que um terapeuta dizer que isso seria um dom maravilhoso e eu não sabia dizer o que era, mas que eu sentia sempre. Eu cheguei a fazer um teste vocacional pré-vestibular e constava que eu gostava da área de humanas, da área de psicologia. E o que eu queria fazer era direito, porque como eu era ruim de matemática, na época tinha que estudar, era de manhã e de tarde, o curso de psicologia, e muita matemática, muita química, que não dava para mim isso. Então, por um tempo eu fui adiando, e larguei de mão aquela área da filosofia. Comecei a ler autodidata, um pouco de Freud, um pouco de psicanálise, nessa época já, tudo aleatório, né? E muita cultura livresca, muito círculo de amigos, e uma das minhas paixões desde cedo foi teologia. Chegou um momento que eu decidi fazer teologia, então fui para a minha teologia, o que eu gostava era da oratória, o que eu gostava dos debates, da filosofia, e fui deixando de lado a psicologia. Com o tempo, né, na fase já casando ali, querendo prosperar, eu comecei a fazer escola técnica, na época informática, e era uma agonia ir para a escola, estar ali na sala de aula, mas qualquer intervalo no computador eu estava estudando sobre a mente humana, estava estudando sobre como memorizar, como aprender as coisas de forma mais acelerada, estava estudando sobre hipnose sem entender nada, estava estudando sobre desenvolvimento humano. E isso me fez, a certo momento, buscar aprendizado acelerado, porque eu via que eu gostava de mais de uma coisa. Eu gostava de informática, mas eu também gostava de filosofia. Eu gostava de direito, mas eu gostava da literatura como um todo. Eu gostava de música.
E isso me dificultava, porque eu tinha que ser enquadrado pelo MEC, pelo vestibular em algo, né? Tanto que eu fiz N faculdades, iniciei várias, mas a que mais eu demorei foi Direito. Por questão de status, talvez, o status quo, de andar de terno, de paletó, no Nordeste, né, há 10 anos atrás. Então o advogado ainda tinha aquele status e aquela carreira de magistratura me encantava até certo ponto. E fiz Direito, fiz Teologia. Só que chegou um momento da minha vida que no último semestre de Direito eu levei 8 anos para fazer o que todo mundo fazia em 5. Era uma tortura psicológica. Apesar de que eu comecei, como eu falei, no aprendizado de memorização avançada, então eu comecei a me dedicar em técnicas avançadas de memorização para que eu aprendesse as coisas muito mais rápida. Então tudo que eu me propus a aprender, eu aprendo e aprendi de forma acelerada e eficiente. Mas nem isso me fazia ter paixão por essa questão do direito. Então também entrei na Polícia Militar, isso já foi mais por vocação, né? Queria servir, proteger, laboratório de ciências humanas como ninguém que é de fora consegue imaginar. Recomendaria a todos os terapeutas do mundo passassem um tempo na Polícia Militar. Ali verdadeiramente é um laboratório. E chegou um momento que não mais agradava nada e decidi voltar para minhas bases, voltar para a psicanálise, voltar para estudar as coisas da psicologia, da mente, da psique. E aí, como sempre, fui criticado por amigos, porque você tem potencial para ser um bom advogado. Eu sei que eu tinha, eu sei que eu tenho potencial para ser o que eu quero. E no decorrer dessa fala vocês vão perceber por quê. Porque quando você ativa algo que é seu chamado interno, tudo fica fácil. Quando você sabe quem você é, sua mente, seu corpo, seu espírito se alinha. E eu busquei aleatoriamente esses conhecimentos, mas chegou um momento que eu percebi que eu tinha o dom de ajudar as pessoas a se situarem. Eu percebi que eu tenho um discernimento de fazer com que as pessoas se percebam onde é que estão e que caminho estão seguindo. E voltando para aquele dom inicialmente que eu falei, um certo terapeuta, em uma época eu estava com uma dificuldade, eu estava prestes a casar, estava na dúvida se eu fazia teologia, se eu fazia informática, se eu estudava para concurso. E aí eu tinha clareza em cada um dos caminhos que eu seguisse, eu conseguia discorrer como seria 4, 5 anos à frente. E conversando com o terapeuta, ele disse, você tem um dom, é como se fosse uma clarividência muito boa de saber como é que vai ser o seu futuro de acordo com as suas atitudes. E eu não jogava para o acaso nem para o além, eu sabia que se eu tomasse tal decisão, seria assim. E eu decidi, nessa época, né, estudar para concurso, para buscar aquela estabilidade tão sonhada e tão utópica no concurso público. Como eu tinha facilidade com a memorização, então foi fácil passar em alguns concursos e viver aquela estabilidade, né, tão desejada e tão ingênua. Porque hoje você percebe que estabilidade ela anda totalmente diferente de prosperidade. Tudo na natureza é próspero e abundante e nada é estável. A estabilidade é um conceito de escassez que você nem consegue prosperar e nem consegue também estar no zero. É um conceito para quem não ousa apostar tanto. Então, baseado nisso, chegou um momento que eu larguei tudo, tive coragem simplesmente de romper e dizer assim, eu vou fazer o que eu amo, o que eu gosto, que é cuidar de pessoas, ajudar pessoas, quer melhorar como ser humano. Chegou a época da pandemia. E nessa pandemia eu percebi que eu precisei curar algumas emoções que só sabe quem é do ramo da terapia ou quem fez terapia. A maioria das pessoas não sabem que 100% das pessoas, 100% de nós, você, eu, precisa de ressignificar alguns bloqueios emocionais, crenças limitantes, crenças de família,
bloqueios emocionais ligados a pai, mãe, professor. Então essas coisas fazem com que o ser humano adulto não consiga prosperar da forma que veio para prosperar. Em todas as áreas que eu falo, inclusive financeira. E baseado nisso eu comecei a voltar a estudar profundamente mais hipnose clínica. Então fiz um curso, fiz 2 cursos, fiz 3 cursos. Me tornei no Brasil Master em hipnose clínica, que quem é da área sabe que é o nível maior que tem no Brasil. E comecei a atender com hipnose clínica, fiz psicanálise. E a psicanálise é a mãe da psicologia, né? Mais antiga do que a psicologia, criada por Freud, né? Aprofundada por Jung, por Lacan. Então é aquela ferramenta fantástica que faz com que a gente entenda mais o ser humano. E quando se entende o ser humano, você vê que a mente explode. Porque o ser humano ele só tem um limite, que é aquele que ele mesmo se deu. Que ele mesmo insiste em se dar e se colocar. Comecei a atender na clínica e consegui ver que vidas de pessoas de 30, 40 anos a gente consegue resolver em uma sessão, porque tudo está na programação mental. Tudo é questão de reprogramação mental sistêmica. Então, com essa evolução, com a clínica, eu fui sentindo necessidade cada vez mais de estudar mais essa questão da programação mental, da programação neurolinguística. Então, me especializei em programação neurolinguística, a PNL, né? Criada por Dr. Richard Bandler e John Grinder. E me tornei também no Brasil nível hard, que é o Master Practitioner em programação neurolinguística. Inclusive está até aqui, ó. Está aqui com o maior orgulho, assinado pelo Dr. Richard Bandler, o criador. E isso me fez cada vez mais ter resultados fantásticos na terapia. Então, essas nuances, esses resultados, eles foram me fazendo cada vez mais ter a certeza de que eu nasci para isso. Pausando a atualidade, eu comecei a ver que todos os assuntos que eu saía rodando, faculdade de gestão pública, curso de corretor imobiliário, faculdade de direito, teologia, curso de tudo que eu sempre tive, foi simplesmente para somar hoje nessa minha área de ajudar pessoas a ter um novo sentido, a ter um verdadeiro significado na vida. Então, quando eu entendi isso, tudo se fez sentido. Agora, primeiro, eu tive que ter coragem de romper com a linha da média. Eu, no último semestre do direito, meti o pé e com fé em Deus, com todo o respeito a meus amigos advogados, nunca mais eu piso lá para pegar esse diploma. Não quero mais. Mas foi bom, porque isso me dá uma base. Então, a base que eu construí em todos os lugares que eu já andei, que não foram poucos, as culturas, as religiões, grupos e o que você imaginar, eu já andei, frequentei, participei, me fez ser esse cara com a mentalidade holística. Apesar de eu ter minha crença espiritual, eu ter minha abertura, tem os pressupostos da PNL que nenhum mapa é território, né? Cada um tem seu mapa de mundo, cada um tem seu território. Isso possibilita que na clínica eu consiga atender pessoas de vários nichos, de várias crenças. Porque o que importa é o problema a ser resolvido. E isso foi cada vez mais forte a ponto de a gente conseguir resultados fantásticos em uma sessão. Por exemplo, agora tem 3 dias, eu atendi um rapaz que ele tem 30 anos, pelo menos que ele lembre de fobia de altura. Em apenas uma sessão, o cara saiu aqui do atendimento, foi para o quintal e subiu em cima do muro, tá feliz. Pessoas que largaram o vício de droga, de álcool, pessoas que largaram o adultério, pessoas que largaram o sentimento de culpa, o sentimento suicida, pessoas que largaram a crença limitante e começaram a viver um potencial que sempre teve dentro deles, mas que através de um terapeuta bem posicionado e bem focado e bem consciente do seu dever como terapeuta, que é ajudar as pessoas a sair do ponto A ao ponto B, começaram a ter mais sentido na vida. E isso me fez com que cada vez mais eu me identificasse com isso e me apaixonasse cada vez mais. Mas ainda assim, eu consegui ficar um pouco alegre e ao mesmo tempo triste.
Porque à medida que eu atendo no mano a mano, uma pessoa por dia, 5 pessoas por dia, eu não consigo atingir 50 pessoas por dia na clínica. E se eu atingisse 50 pessoas, que já é impossível, eu não atingiria 100. Isso me fez questionar simplesmente ficar na clínica. Então, comecei a dar palestras. E nessas palestras, muito embora seja diferente do atendimento personalizado, mas eu consigo levar o que tem na clínica para várias pessoas ao mesmo tempo. Eu consigo dar uma palestra para 100, 200 pessoas e que elas entendam, elas tenham uma consciência de que existe uma terapia, como a gente fala no próprio marketing digital, o nível de consciência vai elevar. Existe uma terapia. Essa terapia pode ser para ela, ela quer a terapia. Então, esse funil, digamos assim, é uma coisa natural, me fez com que nas palestras eu conseguisse falar do que você pode fazer em apenas uma sessão, 2, 3 sessões. Eu posso falar um pouco, 10, 15, 20%, ou talvez até mais numa palestra, do que você pode melhorar, você pode desbloquear sua mente, suas emoções, você pode viver uma vida que você nasceu para viver, você pode ser aquela mulher bonita por dentro e por fora que faz e acontece, você pode voltar a ser aquele menino que sonhava em conquistar o mundo, em ter uma habilidade diferente, de fazer valer, ser a pessoa mais próspera da sua família, ajudar seu pai, sua mãe, ou simplesmente dar um basta naquele ex-amor, naquela namorada chata que lhe abandonou e você simplesmente prosperar, ou então simplesmente você ser aquela pessoa de sucesso do qual ninguém, inclusive seus pais às vezes não acreditam em você, e você pode ser o que você quiser, isso sem crise, sem culpa, e sem passar por cima de ninguém, simplesmente ativando a verdadeira essência do ser humano, que você precisa despertar essa consciência através simplesmente de uma palestra, ou talvez do atendimento personalizado e individualizado. Então, quando eu cheguei nesse momento, as pessoas disseram, sim, como foi, Ramon, que tudo começou? Então, estou sintetizando aqui para ver que nada é por acaso. Só precisa você ativar a sua verdadeira identidade. Tem muitas pessoas que só veio ativar com 40 anos o seu propósito. Moisés passou 40 anos ali no deserto, veio ser algo depois de muito velho. Então, tudo tem seu tempo. E às vezes esse tempo que você julga que tem perdido, isso aí seria a maturação que você vai ter de diferente. Eu fazendo uma terapia no amigo acho que ele tem uns 50 anos, um cara fantástico, trabalhando no multinacional, e ele por algum momento questionou que essa idade avançada dele seria um ponto limitante, digamos, um ponto pejorativo. E eu fiz, com algumas perguntas retóricas da própria PNL, ele se achar um pouco até mais, um pouco melhor do que as pessoas que não tinham a idade dele, porque além da experiência, ele tinha a qualificação, mas as pessoas que tinham a qualificação teriam que levar o fator tempo para chegar na idade dele. E os olhos desse cara brilhou, e hoje ele é um cara fantástico, consciente do seu poder ativacional, né? Ele se ativou como uma pessoa de sucesso e como tal ele vive aí com sucesso nos seus empreendimentos, na sua família e cada vez mais crescendo. Então, é preciso a gente traçar uma maturidade, uma linha do tempo e sem ansiedade. Agora, uma vez que você descobre qual é o seu motivo, qual é o seu porquê, você precisa fazer com que as pessoas entendam que cada um é único, cada um tem o seu próprio chamado, cada um é uma parte de um quebra-cabeça que é o todo. E o todo, sem a parte, não é todo, né? Como diz o poeta. Precisamos entender que tudo depende de nós. Precisamos estar atentos, precisamos ouvir a voz do coração, precisamos ter coragem de romper com os paradigmas da
crença limitante, aquele padrão comportamental de galinha que vive ciscando e nunca se deixa a águia voar mais alto, o brilho nos olhos brilhar mais. E uma vez que você entende isso, cara, não tem o que fazer mais. É simplesmente viver cada momento como se fosse único. E o incrível é que você vai tendo prazer na vida. O incrível como o fator depressão e ansiedade, eu percebo muito, tem muito a ver com a falta de propósito, a falta de clareza. Uma vez que você tem uma clareza, tem uma paixão, tem uma habilidade por algo, ou se propõe a sair do ponto A para o ponto B, essas coisas vão ficando insignificantes. Essas ansiedades vão sumindo, essas depressões vão sumindo. Porque quando você sabe o que quer, onde quer chegar, o próprio caminho já é prazeroso. Não precisa você chegar lá no topo da montanha e hastear a bandeira, não. A própria caminhada já é uma vitória diária. A própria respiração na estrada já é uma conquista. A própria água que você vê no caminho, a garrafa de água que você bebe já é um prazer. A vida se faz sentido. A vida fica mais bonita. E uma vez que você consegue entender isso, você percebe que a sua história também é significante, que a sua história vai ajudar muitas pessoas. E eu quero dizer para vocês, nesse vídeo, que a minha história, em parte, ela passou por isso. E se você gostou, comente, compartilhe. E eu vou gravar o próximo vídeo na sequência. Vamos falar de um tema bem interessante. E curta, compartilhe. E tamo junto, um beijo no coração. E vamos falar um pouco mais da nossa história. Valeu!